Graça e paz, igreja. Hoje é um dia de festa, um dia maravilhoso, com a chegada das nossas crianças do encontro, que é tremendo realmente na vida de quem participa dele. O encontro, para quem não sabe o que é um retiro espiritual de 3 dias, começando na sexta, terminando no domingo, em que nós somos confrontados na palavra e somos desafiados a uma vida de santidade e compromisso com o Senhor. Nós temos encontro para mulheres, para homens, para jovens, para adolescentes e para crianças. E as crianças hoje foram ao encontro de 9 a 13 anos, foram ao encontro, algumas ministrações separadas, meninas e meninos, e foram orientados na palavra sobre a boa conduta do cristão diante desse mundo desafiador que nós vivemos hoje. Eu vou trazer uma breve reflexão, mas eu vou pedir 2 coisas. Primeiro, silêncio. A turma que está aí após a parede, por favor, tenha respeito, gentileza e parem de conversar, por favor. E os que estão aí, venham para cá para também ouvir da palavra. Por favor. Obrigado. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 18, primeiro livro dos Reis, 18, depois de Samuel, antes de Crônicas. 1 Reis, capítulo 18. Essa reflexão é para a família, porque hoje é uma reunião da família. Acharam? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, me espere que eu estou chegando. Amém? 1 Reis 18, versículos 30 e 31, que diz assim: Então Elias convocou todo o povo, disse: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia vindo a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Que Deus nos abençoe. Família é invenção de Deus. Foi Deus quem inventou esse negócio chamado família. A Bíblia diz que Deus, depois que criou todas as coisas, criou os céus, as estrelas, os planetas, criou o nosso planeta, trouxe vida animal, vida vegetal. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus pegou do barro da terra e criou um homem, mas era um homem sem alma, sem vida. E a Bíblia diz que Deus soprou do seu próprio fôlego, um pouco dele mesmo foi soprado naquele ser sem vida, e este ser passou a ser alma vivente. Mas após um tempo, observando o homem, que era somente a espécie humana macho, chamado Adão, Deus olhou e viu que a solidão do homem era muito grande. Então Deus deu a ele um sono profundo, tirou uma das suas costelas e criou a mulher. E ali formou a família, a primeira família. E a Bíblia diz que eles viviam na presença do Senhor, que todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha ter com eles. Essa linguagem remete ao fato de que, ao encerrar cada dia, eles buscavam a face do Senhor. Eles, enquanto família, entendiam a necessidade de ter comunhão com Deus, e eles buscavam o Senhor, e o Senhor vinha ao encontro deles. Eles viviam em paz, eles viviam sem malícia, eles viviam sem maldade, eles viviam sem pecado. Mas então Satanás não se satisfez com aquilo, e ele incorporou em uma serpente, iludiu a mulher e a levou a quebrar a única regra que Deus estabeleceu, uma regra de obediência: não coma do fruto daquela árvore, é proibido.
E quando a mulher decidiu quebrar a regra, não foi apenas uma regra simples, foi um ato de rebelião a uma ordem clara do Pai. E naquele momento o ser humano se tornou indigno de viver naquele paraíso chamado Éden, porque escolheu o caminho da rebeldia. O Senhor Jesus vai dizer séculos mais tarde que aquele que não é fiel no pouco também não será fiel no muito. E por não ter passado naquele teste, o homem é expulso do paraíso, porque para agradar à mulher ele também come do fruto proibido. Tivesse Adão resistido, tivesse Adão não comido do fruto, ele seria obediente e ele teria autoridade espiritual para orar pelo perdão de Deus na vida de sua esposa. Você, marido, quero me dirigir primeiro a você. A restauração de sua casa, a restauração do seu lar, passa pelo seu compromisso com Deus. Se você não é um homem aliançado com Deus e com a sua palavra, espiritualmente, você é um homem fracassado. Mas eu tenho uma boa notícia para você: só permanece fracassado quem quer. Porque quando o homem toma postura, e o que é tomar postura? É tomar posição. Quando o homem toma posição e se dirige a Deus primeiro com uma palavra de confissão, fruto de um arrependimento profundo em sua alma, ele é restaurado no seu interior por Deus. E quando o homem é restaurado por Deus, a sua mente também é restaurada. Ele passa, segundo a Bíblia, a ter a mente de Cristo. Ele começa a perceber o mundo à sua volta com a visão de Cristo. Ora, a Bíblia afirma isso quando ela diz que o homem natural, ele vê as coisas e as enxerga naturalmente. Mas o homem espiritual, ele vê as mesmas coisas e as enxerga espiritualmente. Você olha para uma cidade como Juazeiro e você vê o índice de consumo de álcool, você vê o índice de promiscuidade sexual, você vê o índice de violência, você vê o índice de divórcios, você vê o índice de várias práticas hediondas em nossa cidade, e você diz assim: ah, é consequência desse mundo que a gente vive, liberal. Essa é a visão do homem racional, é a visão humana. Mas a visão do homem espiritual é o que está escrito em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. O traficante é um problema, o homem violento é um problema, aquele que está envolvido na promiscuidade é um problema, mas nós entendemos que o problema maior é espiritual. É a ausência do comando do Espírito Santo na vida das famílias. E você, marido, é o sacerdote do seu lar. Você é o cabeça da sua casa. Você é o primeiro que tem que dar exemplo. Você é o primeiro que tem que invocar a presença do Senhor dentro do seu lar. A Bíblia diz que Elias era profeta de Deus. Ele viveu num tempo em que o povo se afastou de Deus. O povo estava espiritualmente se prostituindo, adorando um falso Deus chamado Baal. Então Deus mandou que Elias lançasse uma maldição sobre Israel. Durante 3 anos e meio não vai chover. Houve seca, houve fome, como consequência da idolatria, que é uma traição contra Deus. E aí, depois de 3 anos e meio, Deus manda ele sair do lugar onde ele estava escondido e vai ao Monte Carmelo e desafia os falsos profetas daquele falso Deus chamado Baal. E ele diz: tragam 2 bezerros, sacrifiquem primeiro. Aquele que fizer cair fogo do céu é o Deus verdadeiro. Eles passam a manhã inteira até o meio-dia e não cai fogo do céu. Ao meio-dia, 12 horas, Elias vai até o lugar onde os judeus sacrificavam ao Senhor Jeová. E ele percebe que ali havia pedras que estavam quebradas, destruídas e afastadas. Aquele altar improvisado era símbolo da unidade das 12 tribos de Israel. Era para mostrar que, embora fossem 12 tribos, estavam unidos como um em torno do Senhor. Na sua casa tem o marido, tem a mulher, tem os filhos, às vezes até outros familiares que moram, mas no Senhor vocês são um e tem que permanecer em unidade no Senhor. Se não for o Senhor que edifique a casa, diz a Bíblia, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Técnicas psicológicas, palavras de afirmação, nada disso é eficiente, é passageiro, é momentâneo. Mas quando a palavra de Deus entra em nossas vidas e ela assume a primazia, quer dizer, o primeiro lugar, então a nossa vida passa a ser equilibrada segundo os princípios de Deus. Quem diz amém a essa palavra?
Elias entendeu que tinha que de novo restaurar o altar, e a Bíblia diz que ele pega as 12 pedras, 12 pedras novas, 12 pedras inteiras, 12 pedras grandes, ele junta uma nas outras, e ele forma de novo um altar improvisado naquele lugar, com as 12 pedras, e Israel inteiro que estava ali reunido através dos seus líderes, entende o que Elias está dizendo: temos que voltar à unidade com Jeová, temos que voltar à nossa unidade com o Senhor, temos que nos voltar para Deus. Então Elias vira para o povo e diz: chegai-vos para mim. Ele é boca de Deus, ele é profeta, e o que Deus quer dizer a mim e a você, igreja, nesta noite: chegai-vos para mim, volte-se para o seu primeiro amor. No livro de Apocalipse, o Senhor diz assim ao anjo da igreja: diz o Senhor, volta para o teu primeiro amor. E qual é o primeiro amor? É a aliança com o Senhor, é a aliança com a sua palavra, é colocar Deus em primeiro lugar. Jesus vai dizer em Mateus 6,33: buscai primeiro, diga primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e então as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você não coloca o reino em primeiro lugar na sua vida, todas as outras coisas são irrelevantes diante da grandeza de quem Deus é. Sabe por que você está vivo? Porque Deus quer. Sabe por que você existe? Porque Deus quer. Sabe por que você tem uma família? Porque Deus quer. Sabe por que você prospera? Porque Deus quer. Tudo que você tem e tudo que você é porque Deus quer. Você é propriedade dele, mas Ele quer. Ele quer que voluntariamente, espontaneamente, você decida servi-lo. Deus não quer adoradores que o adoram obrigados. Deus não quer adoradores que o adoram por interesse. Deus não quer adoradores que o adoram para agradar a família. Deus quer pessoas que o adorem espontaneamente. A palavra de Deus no capítulo 4 do Evangelho de João conta uma história interessante. Jesus encontrou com uma mulher que ia no monte adorar, no monte Gerizim, achando que ali era o lugar onde Deus estava. Mas Jesus ensinou a ela que a verdadeira adoração é espiritual. Diga comigo: a verdadeira adoração é espiritual. E então, Jesus ensinou a ela tão bem que ela disse: Senhor, os nossos pais ensinaram que é neste monte que se adora a Jeová, mas o Senhor está dizendo que é em Jerusalém. Jesus diz: não, você não entendeu nada. A hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus vem habitar em nós. Quando você invoca a presença de Deus no seu lar, marido, você se torna marido, o sacerdote, aquele que atrai a presença de Deus à sua família. Você abençoa a sua esposa, você abençoa os seus filhos, e feliz é o homem que tem uma esposa santa. A Bíblia diz que a mulher santa santifica a sua casa. Você, mulher, você, esposa, é chamada para ser uma intercessora. Ah, pastor, o meu marido não quer saber de Deus, o meu marido não quer saber da palavra, o meu marido não gosta de orar, o meu marido tem outras prioridades na vida dele, talvez ficar num barzinho, talvez o futebol, talvez dormir, assistir filme, passear. Meu marido não tem interesse nas coisas espirituais. Pode ser verdade, mulher, mas a Bíblia diz que a mulher santa santifica o seu marido, e a Bíblia não é mentirosa. Eu contei outro dia aqui a história do nosso querido bispo Átila Brandão, que é pastor de uma das maiores igrejas de Salvador. Ele não queria saber de Deus, ele era envolvido com outras religiões, com outras práticas, ele traía sua esposa, ele mesmo conta isso. Mas um dia a mulher dele conheceu Jesus e se converteu, e levou o grupo de oração para dentro da casa dela toda quarta-feira. E ele chegava em casa dia de quarta muito tarde. Ele não sabia que a mulher já era crente, já tinha mais de um ano o grupo de oração. Um dia ele chegou mais cedo e chegou em casa, ele encontrou um monte de mulheres na sala da casa dele, de joelhos, falando em línguas, orando ao Senhor, clamando pela salvação dele. Ele não entendeu nada, botou todo mundo para fora, mas depois ele começou a frequentar a igreja, e ele se converteu a Jesus, e ele se tornou um grande líder espiritual, e ele coordenou uma grande cruzada evangelística, e depois ele começou uma igreja com 20 pessoas, hoje é uma das maiores igrejas da Bahia, tem até universidade, e tem ovelhas espalhadas pelo Brasil e pelo exterior. Tudo começou com uma mulher na sala de uma casa orando. Você, esposa, não pode viver de murmuração, porque murmuração atrai maldição. Diga comigo: murmuração atrai maldição.
eu vou dizer uma coisa aqui, eu espero que nenhuma mulher fique ofendida. O espírito de murmuração encontra mais lugar na vida das mulheres do que dos homens. E eu não as culpo. Em grande parte é culpa nossa, os homens. Porque alguns de nós homens saímos para trabalhar e as nossas esposas ficam em casa. Quando não, saem também para trabalhar. Mas quando chega nas atividades domésticas, deixamos as cargas nas costas delas. E achamos que cuidar de filhos, cuidar da casa e ainda dar atenção a nós não é trabalho. É sim, e muito. Isso cria um tipo de ressentimento. E a mulher começa a falar, a extravasar o seu ressentimento, a sua mágoa, a sua angústia. E aí acaba murmurando. Por isso eu falei que você, marido, tem que ser um homem que tenha postura sacerdotal, postura de intercessor, postura de amigo, postura de companheiro, de quem está ao lado. Porque não é para ficar na frente nem atrás, é ao lado, é parceiro, lutando juntos. Você é o cabeça da casa, mas você não é o único que milita pelo bem da família. Você tem uma companheira idônea que Deus te deu, e é com ela que você tem que lutar. Assim diz a palavra. Mas e os filhos? A Bíblia diz algo no livro de Colossenses, capítulo 3, a respeito dos nossos filhos. A Bíblia diz: vós pais, não irriteis os vossos filhos, não traga ira sobre o coração de seus filhos. Tem muitos filhos que só sabem ser cobrados pelos pais. Os pais só cobram. Filho não é só para ser cobrado. Filho é para ser educado, instruído no caminho em que deve andar. E se instrui o filho no caminho que deve andar de duas formas: pela palavra falada e pelo exemplo que atrai. Não adianta você dizer as palavras certas, não adianta você ministrar a palavra de Deus, se o seu exemplo é um exemplo ruim, então você é uma péssima referência para os seus filhos. E se amanhã seus filhos buscarem o caminho da perdição, você é o responsável. Se você deu tudo de si, deu a palavra e deu o exemplo, foi uma escolha errada dele. Mas se você deu mau exemplo, você é o culpado. Porque aquilo que você semeia, você vai colher. Ninguém pode semear abóbora e espelhar colher melancia. Ninguém pode semear limões e espelhar colher laranjas. O que você semear, você colherá. Semeie esperança na vida dos seus filhos. Semeie amor. Semeie confiança em Deus. Semeie na vida dos seus filhos a perspectiva de que tudo não se resume à conquista das coisas materiais, mas que a coisa mais importante é a nossa aliança, e a nossa aliança que produz um resultado espiritual com Deus. Quando se tem aliança com Deus, esta aliança se manifesta na família, se manifesta no marido, se manifesta na esposa, se manifesta nos filhos, se manifesta nas relações da sociedade. As relações sociais se tornam melhores, porque pessoas que têm intimidade com Deus e aliança com Ele, elas são cheias da presença do Espírito. E aonde elas chegam, a presença do Espírito se manifesta através da vida delas. Eu posso ouvir um amém? Mas nós filhos também temos uma responsabilidade. A Bíblia diz a nós filhos que nós temos que aprender a ser obedientes aos nossos pais. E aqui tem alguns que são filhos, são solteiros ainda, moram com seus pais. É preciso ouvir o que os pais têm para ensinar, o que os pais têm para dizer. É preciso entender que os pais foram colocados como mentores sobre a nossa vida. E quando se trata de pais crentes que querem nos orientar na palavra de Deus e nos ensinar o bom caminho pelo qual devemos andar, então a nossa postura espiritual, ela deve ser medida no princípio da submissão. A palavra do Senhor traz o primeiro mandamento com promessa, quando diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Diga comigo, igreja: honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam longos os seus dias sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa. A honra que você dá ao seu pai, a honra que você dá à sua mãe, e não importa a idade deles, esta honra redunda em bênção de longevidade. Tem muito filho que não quer dar ouvido à mãe, porque acha que já é dono do seu próprio nariz. Não quer dar ouvido ao pai, porque já é dono da sua própria vida, já é senhor do seu destino. A palavra de Deus nos diz isso. E quando nós voltamos a vida, o olhar e a conduta para os princípios da palavra de Deus, somos mais vitoriosos. Tem alguém aqui que quer ser vitorioso na vida? Ah, pastor, mas o meu pai me ensina só coisas ruins.
a minha mãe só ensina coisas ruins. É muito simples. Se você conhece a palavra e o que te é ensinado é contra a palavra, você fica com a palavra. Sabe por quê? Porque você tem uma aliança maior com o seu Pai Celestial. E antes importa agradar a Deus do que a homens. Mas isso não significa que você vai desonrar seu pai, que você vai insultar e ofender seu pai, que você vai achar que seu pai e sua mãe são pessoas descartáveis. Pelo contrário, minha mãe tem 93 anos. Um dia desses eu estava aqui na padaria fui comprar pão aqui do lado, esqueci a carteira em casa, e eu fui comprar pão fiado. Não riam, por favor. Quando eu comprei o pão, eu disse: ei, ela me conhece, eu volto aqui depois e pago. Manhã estava na fila. Manhã esperou eu sair, veio atrás de mim e disse: ei, botou a mão aqui no depósito, no banco, que as mulheres têm um banco aqui, né? Puxou um maço de dinheiro, tome, pague e nunca mais come fiado. Você é pastor, eu não quero que digam que você fica devendo por aí. Me prometa que nunca mais vai comprar fiado. Dia desses, fui comprar, esqueci de novo, na hora de pagar, esqueci a carteira. Aí ela disse: o senhor paga depois? Eu disse: não, eu prometi à minha mãe que eu nunca mais comprava fiado. Minha mãe não estava ali, minha mãe não estava vendo, e a moça me conhece, é minha amiga, mas eu dei a minha palavra à minha mãe. Princípio de honra. Honre os seus pais, honre a Deus acima de tudo, para que Deus redunde isso na sua vida em bênçãos. Caminhando para o fim, eu quero mostrar como Deus gosta de usar famílias para promover a restauração. Primeiro, quando Adão e Eva pecam, Deus não desiste deles. E Deus lhes diz: olha Adão, olha Eva, de vocês vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E ele estava se referindo a Jesus. Adão e Eva pegaram tão bem essa palavra que começaram a ensinar os filhos deles. A Bíblia vai dizer que Caim matou Abel. Mas antes de dizer que Caim matou Abel, a Bíblia diz que eles estavam fazendo o quê? Cultuando. Abel levou as primícias da sua criação de ovelhas, e Caim levou as primícias da sua plantação, dos seus frutos. Apesar do coração de Caim ser ruim, ser mau, ele foi ensinado a adorar a Deus. Ele é que fez a escolha errada. Abel foi ensinado a adorar a Deus. Veja como Adão, junto com Eva, aprenderam a maneira correta de se conduzir diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que não parou aí. Após um tempo, Deus resolveu zerar tudo e começar de novo. Então ele mandou um dilúvio, e de novo ele escolheu diga comigo, família. Ele escolheu uma família. Noé, pega a tua família, constrói uma arca. E Noé passou muito tempo construindo a arca. E quando a arca ficou pronta, ele disse: entra com a tua família, eu vou trazer os animais. E ele trouxe, e ele fechou a arca, e ele mandou o dilúvio, e ele trouxe a arca para a terra seca. E Noé, junto com os seus filhos, reiniciou de novo a raça humana na terra. Fracassaram de novo, entraram por caminho de idolatria. Aí Deus escolheu um cidadão chamado Abrão, ao qual ele passou a chamar de Abraão, pai de multidões. Ele disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. De novo ele escolheu uma família. O instrumento de restauração de Deus para o mundo começa na família. Quando Deus quis salvar o povo da seca, da miséria e da fome, Deus permitiu que José entrasse no Egito como escravo. Ali José constitui e mais tarde ele salva os membros da sua família. Família é para abençoar a família. Família é para ser instrumento de Deus na vida de outras famílias. Quando uma família se cerca da palavra, se enche do amor de Deus, ela transborda na vida de outras famílias. Quando Elias juntou as pedras e o povo estava vivendo na idolatria, e ele disse: chegai-vos, e o povo se chegou, a Bíblia diz que ele ergueu as mãos para os céus, orou a Deus, está no texto que eu li. E ele, quando clamou, o fogo caiu do céu,
e consumiu o holocausto, o povo fez o quê? Se prostrou com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E de novo Israel voltou a ser uma família em Deus. Deus quer restaurar a sua família, mas essa restauração da sua família começa com você. Quando Deus quis libertar o povo do Egito, Ele usou uma família. Havia um decreto que todo menino tinha que ser assassinado ao nascer, mas a família de Moisés botou Moisés num cesto. Sua mãe junto com sua irmã levaram até o rio. A filha do faraó, o rei do Egito, recolheu, criou Moisés como príncipe. E quando ele tinha 40 anos, ele foge. E ele passa 40 anos no deserto, se desintoxicando daquilo tudo. E quando ele volta, ele vem, ele liberta o seu povo, a sua família. E ali estabelece o povo de Israel como nação. Quando Josué lidera o povo depois da morte de Moisés, entra na terra e toma posse de tudo que Deus prometeu. A Bíblia diz que o povo, depois que está no bem bom, já estabelecido na terra, começa de novo a se desviar dos caminhos do Senhor. Então Josué chama todos os líderes e diz: olha, vocês escolham a quais deuses querem servir, se aos deuses desta terra que nós estamos, anteriores a nós, ou se querem servir ao Senhor Deus Jeová, que nos libertou do cativeiro no Egito e nos deu a vitória e estabeleceu nessa terra. Vocês escolham a quem querem servir, porém eu e minha família, eu e minha casa já escolhemos, serviremos ao Senhor Deus Jeová. É você, líder, que faz a escolha. É você, mulher, que toma postura junto com seu marido. É você que arrasta os seus filhos, não pelas palavras apenas, mas pelo exemplo. E a Bíblia diz que todo Israel seguiu Josué. Você é líder do seu lar junto com a sua mulher. Você é líder do seu lar junto com a sua esposa. Seja exemplo para os seus filhos. Os pais dizem: vamos para a igreja, porque a igreja é onde ouve a palavra de Deus. E os pais ficam em casa bebendo. Os pais vão para a farra curtir. Os filhos é para vir para a igreja, porque é de Deus, é coisa boa. Mas os pais não vêm. Que belo exemplo você está dando. Eu não estou aqui botando carapuça em ninguém, eu estou falando a verdade. Filho é arrastado pelo exemplo. Anos atrás tivemos uma reunião aqui com um membro da Polícia Federal, que por um acaso é um pastor. Ele nos contou algumas histórias interessantes. Ele contou uma experiência que ele teve num estado do Centro-Oeste. Ele foi chamado numa casa por um deputado federal para pedir ajuda dele, porque o deputado federal soube que ele, além de ser da Polícia Federal, ele era pastor e ele tinha um centro de recuperação. E disse: me ajude com meu filho, 4º período de medicina, descobri que está dependente de cocaína, estou arrasado. E aí ele pediu para o pastor conversar com o filho dele, e o pastor foi conversar com o filho daquele deputado federal, que era médico, dono do maior hospital da cidade. O maior hospital particular da cidade era desse médico. Uma cidade próspera do Centro-Oeste. E então, quando ele foi conversar com o rapaz disse: é o seguinte, meu pai gosta de me dar lição de moral, que ele nunca cheirou pó, que ele nunca furou maconha, mas ele não disse para o senhor que ele fica lá em Brasília, nos finais de semana, a vida dele é na beira da piscina, com os amigos dele, enchendo a cara de uísque. Cansei de carregar meu pai bêbado, o vício dele é o uísque, o meu é a cocaína, mas nós dois somos viciados. Casa de pai, escola de filho. Você arrasta pelo exemplo. Tome postura, tome posição, decida romper com aquilo que pode arruinar, destruir o seu lar, a sua base. A família é a base de tudo que nós somos. A família é a base de tudo que nós temos. Quando tudo mais você perder, é na família que você vai encontrar refúgio. Como é que anda a sua família? Como é que anda a sua relação com a sua família? Você tem restaurado, como fez Elias, com a base espiritual? Você tem restaurado a base da sua família? Você tem buscado a Deus? Você tem meditado na palavra de dia e de noite, como ela mesma recomenda? Você tem se afastado do caminho mau, de se assentar na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam do Senhor e da sua palavra? Ou você tem dado mais atenção àquele programa de grande audiência, àquele canal da internet que é seguido por milhões,
àquele perfil do Instagram que todos seguem e ouvem os conselhos daquele influencer, daquela influenciadora? Ou você é aquele que recebe o influencer principal da história dentro de você, e o nome desse influenciador é Espírito Santo? O Espírito Santo é o maior influenciador da história. Ele quer se conectar com você. Ele quer que você curta cada mensagem que Ele botou nessa palavra e cada mensagem que Ele ministra ao seu coração. Ele quer que você compartilhe a mensagem que foi recebida. Sabe o que é download? Download é quando você baixa um arquivo para o seu computador. Ele quer que você comece a ser um homem de oração, uma mulher de oração, que o seu quarto se torne um quarto de guerra, um lugar de combate espiritual, em que você vai orar junto com a sua esposa, junto com o seu marido, pelos seus filhos, não só pela saúde física, não só para Deus livrar de assassino, de ladrão, mas principalmente para que ele ou ela, filho ou filha, se torne um homem de Deus, segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você, pai, você, mãe, vai receber agora uma palavra para você. Rema. Você é pastor. Você é pastora. Pastor é quem pastoreia. Você, marido, você, esposa, vocês são um casal de pastores. E vocês têm uma igreja chamada família. Vocês têm que pastorear esse pequeno rebanho que Deus te deu para cuidar, que são os seus filhos, que são as pessoas debaixo da sua influência. Arraste pela palavra, mas consolide, firme pelo exemplo, pela atitude. Vão te chamar de besta, vão te chamar de otário, vão te chamar de uma pessoa sem base, de Maria vai com as outras. Não se importe. No futuro, olha para mim, por favor, por gentileza. No futuro, quando você vê seus filhos e filhas bem encaminhados na vida, você vai olhar para trás e vai sentir orgulho de si mesmo, de si mesma, por todo o esforço que você fez. Porque todos os pais que estão aqui e mães, o desejo principal deles, eu tenho certeza, eu boto minha mão no fogo por todos vocês no que eu vou dizer agora. O maior desejo de todo pai, de toda mãe que está aqui, é que os seus filhos sejam felizes. E nenhum pai, nenhuma mãe aqui, nenhuma mãe vai discordar de mim que faria qualquer sacrifício pela felicidade dos seus filhos. Pois o maior sacrifício que você pode fazer é romper com este mundo e se aliançar com o Senhor. Eu quero encerrar falando de uma última família que eu deixei para o final. A família santa, a família da salvação. Um dia José estava desposando uma jovem chamada Maria, ia construir a sua família. Aí Deus resolveu adiar os planos de José da maneira que ele projetou, porque ele ia casar, ela ia engravidar, ia ter filhos dele. Aí Deus disse: olha, vou mandar um anjo falar com aquela moça. E o anjo foi e disse: olha, de ti nascerá um que será o Salvador do mundo. Maria podia ter dito: Senhor, eu não quero isso, eu quero ter filhos do meu marido. Mas mulher que tem o temor de Deus no coração, ela ouve a voz de Deus e obedece. Maria disse: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, eis aqui a tua serva. Mas e José? Quando ela conta a José: José, eu estou grávida. Ela não diz a José de quem era o filho. José não entende, mas José amava tanto aquela mulher. Eis que exemplo para nós maridos, que ele disse: eu vou sumir no mundo, vou pegar minhas coisas, de noite eu vou sumir. Assim Maria não vai ficar falada, vão pensar que o filho é meu, e quem vai ficar falado sou eu. Vou proteger a honra da mulher que eu amo. Mas naquela noite o Senhor falou com ele em sonho e disse: José, não vai embora, porque este menino que está no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. Nasce Jesus e muda a história do mundo, muda a história da humanidade. Tanto que a história é dividida em dois tempos, vocês sabem disso: antes de Cristo e depois de Cristo. Porque ele veio para mudar não só a história cronológica, ele veio para mudar a história de vida, a minha, a sua. Aponte para a pessoa mais próxima de você e diga: Jesus veio para mudar a sua história. Agora você quer restaurar? Pedras são bases. O apóstolo Pedro, na sua epístola, vai dizer que nós somos como pedras vivas, construindo o edifício de Deus. Então quer dizer que eu e você
somos pequenas pedras que Deus está juntando para construir um grande edifício chamado igreja. E está na hora de juntar essas pedras na primeira base, na primeira coluna, que se chama família. Deus quer restaurar você e através de você abençoar a sua família. Você recebe essa palavra?